Em nome de Jesus Cristo, o único Rei justo e pacificador. Amém. Vivemos num mundo injusto, desigual, violento, inseguro. As injustiças e as desigualdades nos fazem sofrer. A violência, a insegurança tiram a nossa paz. E diante disso há um constante clamor, não é de hoje, um constante clamor na sociedade por mais justiça, igualdade, segurança e paz. E hoje em dia, se nós olhamos para esse apelo, nós identificamos dois grupos. Para um desses grupos, esse clamor por paz e justiça parece limitar-se apenas ao âmbito social. Garantir os direitos e a dignidade das minorias, dos necessitados, dos oprimidos, dos marginalizados. E essas pessoas, para sustentar a tese, se utilizam de argumentos que vão desde o amor cristão descrito na Bíblia, até conceitos filosóficos e ideológicos desenvolvidos pelos próprios seres humanos. Essas pessoas entendem que se o modelo delas fosse seguido, colocado em prática, isso colocaria um fim definitivo em todas as injustiças e desigualdades, e assim o mundo seria um lugar mais tranquilo e seguro, um reino terreno de justiça e paz social perfeita. Esse é um dos grupos. Para o outro grupo, no entanto, esse clamor por paz e justiça, ele parece limitar-se mais ao âmbito moral. Enquanto um lado apela para o social, o outro apela para o moral. Combater aqueles que promovem a violência e a insegurança, defender o direito das pessoas de bem, zelar por princípios conservadores, bons costumes, família e igreja. E essas pessoas, esse grupo, para sustentar e defender sua tese, eles se utilizam da Bíblia, se utilizam também de filósofos, de pensadores identificados com essa linha de raciocínio. E assim como o grupo mencionado anteriormente, também estes entendem que se o modelo deles fosse colocado em prática, nós teríamos assim um mundo de paz e tranquilidade, um mundo em que reinaria uma justiça moral perfeita. Mas o grande problema, e vocês já devem ter percebido, é que esses dois pensamentos, esses dois grupos conflitam entre si. E esse conflito ele tem se intensificado nos últimos tempos, a ponto de dividir famílias, amizades, igrejas e praticamente um país inteiro. E na maioria dos casos, aqueles que se identificam com um dos lados dificilmente conseguem enxergar algo positivo naqueles que pensam diferente. E assim vão surgindo intrigas, debates, conflitos, nos quais muitas vezes até mesmo se utiliza a Bíblia para atacar aqueles que pensam diferente. E se isso não bastasse, muitas vezes aqueles que defendem ferrenhamente um dos lados, eles mesmos acabam não colocando em prática aquilo que eles defendem com tanto afinco. Ou seja, em muitos casos não passa de pura hipocrisia. Os dois lados, no fundo, eles têm uma boa intenção. Eles querem promover a paz, a justiça, a igualdade, mesmo que sob perspectivas diferentes. Mas o que nós vemos nesses embates que estão acontecendo é que muitas vezes eles acabam, em vez de promover paz e justiça, promovendo mais insegurança, mais violência, mais desigualdade e mais injustiças. E a grande verdade é que o problema é muito maior. O problema é muito mais profundo. Não se trata apenas de uma questão social ou moral. O problema é, acima de tudo, espiritual. E a mensagem de João Batista, em Mateus capítulo 3, nos ajuda a entender essa verdade incontestável. Antes de falar da mensagem de João Batista, é preciso lembrar que, na época de Jesus, também já havia um forte clamor por paz e por justiça. Naqueles dias, os judeus eles eram explorados pelos romanos com altos impostos e isso deixava muitos indignados. O maior anseio deles era que Deus restaurasse a justiça e a paz por meio do Messias prometido. Por isso, a esperança messiânica para muitos dos judeus se limitava apenas às coisas terrenas. Eles aguardavam uma
uma libertação terrena, uma libertação política, não necessariamente uma libertação espiritual. Eles queriam apenas alguém que os libertasse da opressão romana. Muitos queriam e aguardavam um reinado a exemplo dos dias do rei Davi. E essa preocupação excessiva com as coisas terrenas fez com que muitos judeus negligenciassem a vida espiritual. Em vez de se arrependerem dos seus pecados, se apegarem à graça de Deus, eles se tornaram orgulhosos. Eles nunca achavam que o problema estava neles, mas sempre o problema estava nos outros. Eram os romanos, eram os cobradores de impostos, eram os gentios, eram os samaritanos, as prostitutas e os pecadores. Nunca eles. Muitos deles pensavam: nós não somos pecadores, afinal cumprimos nossas obrigações religiosas, então está tudo bem. E quem principalmente pensava assim eram os fariseus e os saduceus. E eles, além de pensarem assim, ainda olhavam para os outros, para aqueles que não viviam a suposta santidade que eles imaginavam estar vivendo. Mas no fundo, não passava de hipocrisia. E quando João Batista batizava no deserto, no Rio Jordão, quando as pessoas se aproximavam dele, o texto diz que também saduceus e fariseus se aproximaram. E aí João não poupa palavras para criticá-los. Raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam frutos dignos de arrependimento e não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Esta mensagem dura de João especificamente aos fariseus e aos saduceus. Arrependam-se, produzam frutos dignos de arrependimento. E eles não produziam, porque eles não sentiam eles mesmos a necessidade de se arrepender. E aqui é importante lembrar, enquanto os fariseus e saduceus criticavam os outros por não viverem conforme eles viviam, João também critica os fariseus e saduceus, mas há uma diferença entre essas críticas. Os fariseus, quando criticavam aos outros, eles tomavam como parâmetro as suas próprias vidas supostamente corretas. Mas João não faz isso. João toma como parâmetro a palavra de Deus, a perfeita palavra de Deus. E nós poderíamos até dizer que sim, João teria motivos para se orgulhar, afinal, o profeta Isaías fala a respeito dele. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Ou seja, João já havia sido profetizado a respeito dele centenas de anos antes. João era aquele que foi escolhido por Deus para preparar o caminho para o Messias. João tinha motivos para se orgulhar, mas ele não se orgulha, ele se humilha. Inclusive, quando ele fala a respeito de Jesus, ele diz que aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Lá em João ele também diz: convém que eu diminua e Cristo cresça. E assim nós percebemos que a postura de João Batista era o completo oposto da postura dos fariseus e dos saduceus. Deus detesta e condena a hipocrisia. Ninguém tem o direito de olhar para o outro e dizer: você precisa ser perfeito como eu sou perfeito. Por quê? Porque todos somos falhos e pecadores. Todos erramos. Inclusive os fariseus e saduceus, mesmo que eles achassem o contrário. E até por isso João usa palavras duras para criticar os fariseus e saduceus. Essa mensagem de João Batista, há tanto tempo, há 2 milênios, ela vale ainda hoje para cada um de nós. João também diz para nós: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Antes de nós olharmos para o cisco no olho do nosso irmão, é necessário enxergar a trave que muitas vezes está cravada em nossos próprios olhos.
Todos nós temos uma necessidade contínua de sermos confrontados pela lei de Deus. Porque somente a lei, somente a palavra santa de Deus vai nos dar um diagnóstico preciso da nossa doença espiritual. E quando nós somos diagnosticados, a notícia não é boa. É assim como muitas vezes nós vamos no médico, fazemos um exame e, poxa vida, não era o que eu imaginava. Assim também, quando nós somos confrontados com a santa lei de Deus, a notícia não é das melhores. A lei de Deus nos revela que somos todos pecadores. Como diz Paulo em Efésios capítulo 2, estamos mortos espiritualmente em nossos pecados e transgressões. E esse, queridos irmãos e irmãs, é o real motivo pelo qual existe toda injustiça, desigualdade, violência e insegurança que parecem reinar neste mundo. Como foi dito no início, não é apenas uma questão social ou moral, mas é uma profunda questão espiritual, que afeta a todos os seres humanos sem exceção. E estão redondamente enganados aqueles que acham que ideologias políticas, filosofias humanas poderão solucionar esse problema. Estão redondamente enganados aqueles que acham que líderes humanos, seja de lado A ou lado B, podem pôr um fim definitivo em todas as injustiças e desigualdades, na violência, na insegurança e estabelecer um reino perfeito neste mundo. Isso jamais vai existir. Isso é uma utopia. Isso é totalmente irreal. A única coisa que pode realmente fazer a diferença, não para deixar tudo perfeito, mas para, quem sabe, pelo menos melhorar um pouco as coisas, é a mensagem que João Batista já anunciava há 2000 anos. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Lei e Evangelho. Essa é a mensagem que pode fazer a diferença. Porque esse é o único tratamento realmente eficaz para a doença espiritual que contamina toda a raça humana. A lei acusa, condena o pecado. A lei sempre nos diz, você é pecador, você merece ser condenado. Mas aí vem o Evangelho. E o Evangelho perdoa e salva. O Evangelho nos diz, creia em Jesus Cristo e os teus pecados estão perdoados. João Batista chamou as pessoas ao arrependimento para que elas estivessem prontas para receber Cristo como Salvador. E ainda hoje nós precisamos dessa mensagem, porque somente ela nos coloca sob o verdadeiro reinado de justiça e paz de Jesus Cristo. Um reino que é espiritual, um reino que acontece em nossos corações, não é um reino terreno nem humano. Também o mundo precisa urgentemente dessa mensagem. Mas nós sabemos que muitos rejeitam a mensagem. Muitos distorcem a mensagem por fins interesseiros, por fins pessoais. Muitos substituem essa mensagem por ideologias políticas e humanas e por isso rejeitam o único tratamento que pode de fato resolver o problema delas. E consequentemente, o mundo continua sofrendo com injustiças, desigualdades, violência, insegurança e falta de paz. Sim, o mundo precisa dessa mensagem, mas um detalhe precisa ser observado também. Essa mensagem de lei e de evangelho, ela jamais deverá ser imposta às pessoas. Essa é uma mensagem que deve ser testemunhada. Ninguém deve ser forçado a se arrepender e crer. Ninguém deve ser coagido a crer e a viver uma vida cristã. Essa mensagem deve ser anunciada, testemunhada com amor e acolhimento. Sempre haverá aqueles que a acolherão, que a receberão, mas haverá sempre também aqueles que a rejeitarão. Essa mensagem deve simplesmente ser semeada. Assim como o agricultor semeia semente na terra, espera que ela germine, cresça e produza os seus frutos. Assim também é a palavra de Deus. A nossa função é semear. Quem vai fazer crescer, germinar, crescer, produzir frutos é o Espírito Santo. É Ele quem pela lei convence as pessoas do pecado, as leva ao arrependimento. E é Ele quem pelo Evangelho conduzirá as pessoas até o perdão que Cristo conquistou. Nós somos meros semeadores. Semeamos essa mensagem através do nosso testemunho verbal e através do nosso testemunho prático.
que a nossa vida cristã no dia a dia. Mas de qualquer forma, a verdade precisa ser dita. Enquanto estivermos neste mundo, nós continuaremos enfrentando problemas. Continuaremos convivendo com injustiças, desigualdades. Por mais que nos esforcemos, jamais teremos um mundo completamente livre de injustiças e de desigualdades. O único reino de justiça e paz perfeita é o reino de Jesus Cristo. E esse reino não é terreno. Esse reino não é político, não é ideológico. É um reinar espiritual que acontece no coração dos crentes. Ninguém alcança esse reino por méritos, pelo intelecto, por boas ações. Mas esse reino é oferecido a cada um de nós por graça, como um presente, um favor imerecido. É sobre esse reino que fala Isaías, no texto que foi lido hoje, leitura do Antigo Testamento. Esse rei justo é Jesus Cristo, como lembra também Salomão no Salmo 72. Pela fé, esse reino ele já é uma realidade na vida dos crentes, na vida de todos nós que cremos em Jesus. Mas ele é um reino invisível. Não é um reino visível, mas um dia ele se tornará visível, quando Cristo voltar no último dia. E esse reino maravilhoso e eterno que nós aguardamos nesse período de advento. Os sinais da vinda de Cristo estão aí. Nós os vemos dia após dia. A Bíblia fala sobre eles. No último culto nós refletimos sobre a importância de vigiar, de preparar-se, de alegrar-se em estar na casa do Senhor. E isto é vigiar, isto é preparar-se. Afinal, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. O reino dos céus está próximo, lembra João Batista. Por isso é necessário que nós nos arrependamos, é necessário que nós creiamos em Jesus como nosso Salvador. E enquanto o grande dia da volta de Cristo não chega, esse reinar espiritual de Cristo, ele também nos capacita para a nossa vida cristã aqui nesse mundo. Mesmo que jamais tenhamos um mundo perfeito aqui, isso não significa que nós devamos nos acomodar. Pelo contrário, nós devemos agir, devemos viver nossa fé cristã, devemos testemunhar essa fé, não apelando para ideologias, não depositando a nossa esperança em líderes humanos que são falhos, mas deixando que o Espírito Santo tome as rédeas da nossa vida. E isso acontece quando nós buscamos intimidade com Deus. Quando nós buscamos a palavra, meditamos e refletimos nela. Quando encontramos a nossa alegria em estar na casa do Senhor, em frequentar os cultos, em participar da Santa Ceia. É assim que o Espírito Santo assume a nossa vida. E é Ele quem vai nos capacitar para todo tipo de boas ações. Ajudar e acolher aqueles que precisam, zelar pelos bons costumes, os bons princípios, amar e servir uns aos outros, respeitar aqueles que pensam diferente. Essas atitudes podem sim contribuir para que tenhamos um mundo um pouco melhor. Não perfeito, mas um pouco melhor. E isso é o quê? Viver dessa forma é produzir frutos dignos de arrependimento, como diz João Batista. E também quem fala sobre isso é o próprio apóstolo Paulo, no texto da epístola que foi lido hoje, quando diz: ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Acolher uns aos outros. Cristo nos acolhe constantemente. E quando nós vivemos desta forma, produzindo frutos dignos de arrependimento, nós fazemos com que este reinar de Cristo, que é invisível, ele se torne visível. Visível não que Cristo venha reinar aqui, mas através das nossas palavras, através das nossas ações, nós estaremos apontando para aquele que governa e reina sobre tudo e sobre todos. É como diz Tiago, lá no capítulo 2 do seu livro. A fé não é morta, a fé produz frutos. E João fala, produzam frutos dignos de arrependimento. É a vida cristã, baseada no reinar espiritual de Cristo em nossos corações. Que neste espírito de unidade, de acolhimento, vivamos a nossa vida, promovendo a justiça, promovendo igualdade e paz nesse mundo. Mesmo que isso jamais seja
pleno e perfeito, mas nós faremos a nossa parte até o dia em que Cristo voltar, até o dia em que o reino de Cristo se tornará visível e pleno para todos sempre. Por Cristo Jesus, o único Rei justo e pacificador. Amém.